Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui com o nosso curso técnico em aquicultura, mais especificamente a componente de administração e elaboração de projetos em aquicultura. Nós estamos seguindo agora para o nosso tópico 4, que é o nosso último tópico dessa disciplina. Iremos tratar sobre a determinação do custo de produção em cassinicultura. Lembrando que essa metodologia que eu passo para vocês, ela pode ser utilizada em qualquer outra cultura. Basta que vocês entendam como é que iremos fazer a organização dos custos, tá certo? E que nós tenhamos os dados de campo para que nós consigamos fazer os nossos cálculos, tá? Esse tópico, particularmente, nós vamos dividir em duas partes. Nós iremos trabalhar inicialmente a questão da gestão de resultados, simulando você chegar a uma fazenda, observar todos os dados que foram coletados durante o cultivo, dados esses que devem ser coletados de forma correta, né? E nós iremos processar esses dados. Então, é a parte que eu chamo de gestão de resultados. Mais na frente, nós iremos desenvolver uma outra metodologia que ela vai trabalhar da seguinte forma: nós iremos, a partir dos nossos conhecimentos, tá certo? Determinar alguns fatores de produção e iremos fazer o cálculo dos custos necessários para se implantar um determinado projeto. Vamos considerar que nós já temos nossa fazenda toda pronta, prontinha para iniciar o cultivo, e nós iremos fazer o nosso cálculo do nosso custo de capital de giro que seria necessário para tocar aquela empresa, tá bom? Então iremos iniciar agora na nossa parte 1 com a gestão de resultados. Então, inicialmente, nós iremos ter aqui a definição de alguns custos, tá certo? Vamos colocar um ponteiro aqui, a nossa canetinha. Vamos definir quais são os nossos principais custos que nós vamos ter nesse momento aqui, tá? Vamos pegar aquela nossa aula lá do tópico 1, que nós definimos uma montagem de uma fazenda exemplificativa. Nós conversamos várias vezes sobre essa fazenda exemplificativa. Nós determinamos densidade de estocagem, determinamos o tamanho da fazenda, e para esse exercício nós iremos modificar um pouco essa fazenda. Iremos manter aqui, ó, o nosso tamanho da fazenda, só que a densidade de estocagem ela será modificada e o peso médio de pesca também. Já mostro para vocês, só para a gente lembrar que alguns dados eles foram definidos muito no início da nossa disciplina. Essa aula ela vai ser um pouquinho mais longa, preciso que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque nós precisamos iniciar e concluir o nosso raciocínio aula só para a gente não ficar com a nossa ideia descontinuada, beleza? Custos fixos. Nós já falamos sobre isso. Quem são os custos fixos? São aqueles custos que nós temos recorrente na nossa fazenda. O custo fixo ele vai se repetir igualmente todos os meses? Muitas vezes não. Por exemplo, um custo fixo de energia. Todo mês eu tenho que pagar minha energia, mas todo mês o valor da energia vai ser exatamente igual? Não, não vai. Mas nós vamos ter que pagar todos os meses. E para essa metodologia da cassinicultura, nós iremos trabalhar com um dado, né, importante, que é o custo fixo em real por hectare por dia, ou seja, quanto custa cada dia o meu viveiro parado ou em funcionamento. E aí, a partir desse dado, a gente vai montar o nosso entendimento de custo fixo. Por que é importante eu trabalhar dessa forma? Imagine que nós temos dois viveiros, um viveiro de 5 hectares e um viveiro de 1 hectare. Se os dois demoraram 100 dias de cultivo, é justo que o custo fixo de 5 hectares seja igual ao de 1? Certamente que não. Vamos pegar um outro dado, vamos pegar dois viveiros de 2 hectares. E vamos supor que esse viveiro de 2 hectares, ele teve um ciclo de cultivo de 100 dias, e este outro teve um ciclo de cultivo de 50 dias. É justo que o custo fixo para os dois viveiros de mesma área seja igual? Também não. Então, uma vez que nós trabalhamos com um custo, uma unidade de real por hectare dia, nós iremos conseguir dividir proporcionalmente para todos os viveiros e para os dias de cultivo o custo que ele teve. E como é que nós fazemos isso? Vamos pegar aqui a nossa área da fazenda, de 20 hectares, tá certo? São 10 viveiros de 2 hectares, e nós vamos montar uma planilha de custos. Por exemplo, folha de pagamento, nós vamos ter 5 funcionários e um vigia. Por que é 1,5? Porque um vigia, como ele tem um adicional noturno, ele tem um valor
maior. Vamos pegar o valor de um técnico, um prolabore. O que é esse prolabore? Prolabore é aquele valor que o proprietário da fazenda ele vai receber por participar do processo de administração da sua empresa. Se você é o gerente e, ao mesmo tempo, é o dono, você consegue agregar esses dois valores. Energia elétrica, contador, advogado, telecomunicação, ou seja, celular, internet, o que for preciso. Óleos e combustíveis, você tem uma moto dentro da fazenda que roda para resolver alguns problemas, você tem um carro muitas vezes que roda para resolver alguns problemas da fazenda, trator, os óleos dos aeradores têm que ser trocados constantemente, então tudo isso entra na nossa planilha de custo fixo. E alguns outros dados, por exemplo, de manutenção diversa. Por exemplo, você teve uma comporta que ela rachou, você teve que fazer a manutenção daquela comporta. Esse custo ele tem que ser computado. Você tem um dique de um viveiro que começou a erodir por conta do vento, a água todo o tempo batendo naquele dique, você tem que vir com a máquina fazer a recomposição daquele dique. Tá certo? Você tem as estacas para colocar as bandejas de alimentação, um cordão que quebre, um prego que você precisa comprar para colocar na bandeja, ele tem que ser computado dentro dos seus custos. E assim nós vamos somar todos esses custos, certo? E nós chegaremos a um valor total, por exemplo, de R$ 28.972,50. Quando nós dividimos isso pela nossa área da fazenda, que é quanto? 20 hectares, nós vamos ter o nosso real por hectare. E se nós dividirmos esse valor aqui por 30, nós vamos ter o nosso valor, tá? Isso aqui é real por hectare mês, e aqui nós vamos ter o quê? Real por hectare dia, né? Esse aqui é real por hectare por mês. E aqui nós vamos ter o nosso valor por real por hectare dia. Então, aquele viveiro que tem 1 hectare, ele vai custar, esteja sendo utilizado ou não, R$ 48,29 por dia, tá certo? Então perceba, quando a gente fala tempo é dinheiro, imagine que um dia, um viveiro parado, você está perdendo dinheiro. Quanto? R$ 48,29. Compreendido o que é o custo fixo, nós vamos examinar agora os outros custos, tá? Então, o custo fixo nós já resolvemos. Nós temos o custo com as pós-lavas, que nós vamos chamar de CPL, que é quanto eu for gastar para povoar o meu viveiro, tá certo? Nós vamos ter custos com as rações, nós vamos ver as diferentes rações que nós vamos utilizar durante o cultivo, tá? Acredito que na disciplina de caça e cultura vocês já viram isso, se não viram, estão vendo, né? Que cada fase de cultivo vai demandar um tipo de ração diferente e essas rações têm preços diferenciados, tá bom? Então, uma vez que a gente soma esses três custos, né? A gente tem esse sinalzinho aqui que a gente usa bastante na matemática, que é esse Mzinho deitado, ele significa somatório. Somando esses três custos, nós vamos ter quem? O nosso custo operacional, tá certo? Por que é importante definir o custo operacional? Porque a partir do custo operacional, nós vamos definir o nosso custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? O custo de oportunidade ele não é um dinheiro que ele sai do bolso do produtor. Ele é um dinheiro que deixa de entrar. Como assim, professor? Imagine que eu ganhei na Mega Sena 200 milhões na Mega Sena da virada. E eu vou me perguntar, é mais interessante eu comprar uma fazenda de camarão ou botar esse meu dinheiro na poupança? E aí eu vou fazer um cálculo. Quanto esse meu dinheiro está rendendo na poupança? Que hoje é o investimento mais seguro que nós temos. Ele hoje, a taxa está em torno de 0,3% ao mês. Então eu vou calcular esse valor, 0,3% de 200 milhões. E aí eu vou ver quanto eu iria ganhar se eu colocasse na fazenda de camarão. Se eu empatar, né, ganhar a mesma coisa e cobrir o valor que eu ganharia com o dinheiro aplicado, então vale a pena investir no camarão. Mas se ele simplesmente dizer, olha, eu não ganhei nem perdi, mas se meu dinheiro estivesse na poupança, eu estava ganhando aquele trocadinho ali, tá certo? E esse trocadinho, em grande volume, dá um trocadão. Então seria mais interessante eu deixar meu dinheiro na poupança e eu ficar na minha rede tomando a minha água de coco. Então, o custo de oportunidade é um valor que nós iríamos receber caso nós pegássemos esse capital e deixasse ele aplicado numa aplicação de risco mínimo, que é o caso da poupança, tá certo? Uma vez que a gente junta o custo operacional com o custo de oportunidade, nós vamos chegar à definição do nosso custo total.
Esse é o custo que nós vamos almejar saber com precisão para depois determinar o nosso custo de produção, ok? Então, foram algumas noções dos principais custos que nós iremos trabalhar no desenvolvimento dos nossos exercícios. Falando em exercício, nós vamos fazer agora, semelhante ao que a gente viu na produção em tanques redes, um exercício para fazer a fixação dessa informação. É um exercício bem prático, pessoal, com dados de campo, dados reais. Vamos lá. Você foi contratado para gerenciar a fazenda Super Camarão do seu Paulo Mário. Lá chegando, estava acabando de ser realizada a despesca, que finalizou com um total de 3.640 quilos de camarão, com peso médio de 11,2 gramas. E o senhor Paulo solicitou a você que fosse feita uma análise do resultado dos viveiros. Após você ter acesso aos cadernos de anotação da fazenda, foi verificado que da data do povoamento até o dia da despesca passaram-se 85 dias. Antes de iniciar o cultivo, utilizou-se mais 15 dias de tratamento de solo. O viveiro possui uma área de 5 hectares e foi povoado com uma densidade de 10 camarões por metro quadrado. Para esse cultivo foi utilizado um total de 87 kg de ração inicial, aquela raçãozinha em pó, nós vamos chamar de R1, 349 kg da ração intermediária, que é uma ração para juvenil, chamada de R2, e 3.931 kg da ração final, de 35% LD, que nós chamamos de baixa densidade. Vamos chamá-la de ração 3. Considerando a tabela a seguir, de preços a seguir, vamos determinar alguns dados. Então, aqui a gente tem a tabela de preços, tá certo? Onde aqui a gente observa o custo fixo, que nós já calculamos daquela nossa planilha de dados. E esse custo fixo, pessoal, ele é o dado mais difícil de obter, porque ele vai variar de fazenda para fazenda. Eu peguei aqui um dado que seria de uma fazenda média aí de 80 hectares, tá certo? Fazendas maiores muitas vezes vão ter custos fixos mais elevados. Fazendas de sistema super intensivo vão ter um custo fixo mais elevado, porque demanda muito mais energia, demanda maior uso de probiótico, enfim. Então isso aqui é um custo fixo para fazendas de densidades moderadas, a baixa. Nós temos aqui o preço da ração inicial, 5,70, a ração intermediária 5,65, nós temos uma ração de densidade alta 5,10 que nós não vamos utilizá-la, e nós temos aqui o custo da ração final de 4,85, tá? Aqui na verdade é 35, tá, pessoal? O preço da pós-larva, R$10 o milheiro, ou seja, cada 1.000 pós-larva sai R$10, e o preço de venda do camarão saiu a R$17. Diga-se de passagem, para o momento atual, ele está muito baixo, né? Surgiu aqui um dado bem interessante, rendimento da poupança, 0,3% ao mês. Nós iremos precisar desse valor mais à frente para calcular nosso custo de oportunidade. E o que é que nós iremos determinar agora durante o nosso exercício? Primeiro, um passo a passo para chegar à nossa análise. Então, iremos trabalhar aqui, com custo fixo, depois custo com ração, custo com PL, custo operacional, custo de oportunidade, custo total, custo de produção, as receitas, os lucros, né? Lucro por ciclo, lucro por mês, e depois iremos adentrar nos resultados zootécnicos, que é crescimento, fator de conversão alimentar, sobrevivência, e por último chegaremos a essa análise aqui dos nossos resultados. Vamos lá começar? Vamos iniciar com os índices financeiros, como eu falei inicialmente. Qual o primeiro índice? Custo fixo, tá? Então, para calcular o custo fixo, primeiro nós vamos ter que calcular o nosso tempo de cultivo. Professor, mas o tempo não foi 85 dias? Foi. Mas o viveiro não ficou também em tratamento de solo durante 15 dias? Aquele funcionário que é o arraçador do viveiro, ele vai para casa, não vai receber durante esses 15 dias? Vai. Você que está estudando para ser um gerente da fazenda, durante esses 15 dias você não vai receber parte do seu salário porque está um viveiro parado? Claro que vai. Então, esse tempo de tratamento de solo, ele tem que ser considerado dentro da nossa parte financeira. Para os índices zootécnicos, ele não conta, mas para a parte financeira, certamente ele conta. Então, nós temos aqui que o tempo nada mais é que os dias de cultivo mais o tratamento de solo. Então, ao somar aqui os meus 85 com 15, nós vamos ter 100 dias de cultivo, tá bom?
Nós iremos precisar, pessoal, mais na frente esse dado em meses. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 100 dias, dividir por 30, semelhante lá nos tanques redes, estão lembrados? E vamos ter o tempo igual a 3,33, ou seja, nós vamos ter 3,4 meses ao nosso tempo de cultivo. Com esse tempo agora, nós iremos agora definir quem? O nosso custo fixo. Então, o custo fixo é aquele dado real por hectare dia, que nós já temos, 49,44 vezes a área, vezes o tempo em dias. O que vai dar 49,44 vezes 5 vezes 100, tá? Chegando a um dado de que o nosso custo fixo vai ser R$ 24.720, ou seja, durante os 100 dias de cultivo nesse seu viveiro, quer você tire uma perninha de camarão, quer você tire 1.000 toneladas, ele teve um custo fixo de R$ 24.720. Segundo custo que nós iremos falar seria o custo das pós-larvas, tá? Como é que a gente calcula o nosso custo da pós-larva? Muito simples, pessoal. Primeira coisa que nós temos que lembrar é que um hectare, tá, é igual a 10 mil metros quadrados. Tá? Então, em 1 metro quadrado, eu vou colocar 10 camarões. De onde é que vem esse dado aqui? É a nossa densidade de estocagem que nós definimos. 10 camarões por metro quadrado. Só que a minha área são 5 hectares, ou seja, 5 vezes 10 mil, dá 50 mil, onde nós vamos ter a população inicial. Para quem tem problema com regra de 3, como é que a gente arma? Multiplica esse vezes esse, igual a esse vezes esse. Ou seja, a minha população inicial vezes 1 vai ser 50 mil vezes 10. Minha população inicial vai ser de quanto? Eu vou povoar meu viveiro com 500 mil pós-larvas. Feito isso, agora nós vamos ver qual é o custo, tá? Nós vimos que o custo da pós-larva é de um milheiro, custa quanto? R$10. Se um milheiro custa R$10, 500 mil pós-larvas vai custar quanto? O custo da minha pós-larva. Novamente, esse vezes esse, igual a esse vezes esse. Então, o custo de pós-larva vai ser 500 mil vezes 10 dividido por 1.000. Ou seja, meu custo de pós-larva vai ser R$5.000. Eu vou ter que desembolsar R$5.000 para comprar minha pós-larva para fazer o povoamento deste meu viveiro. Até agora eu tenho dificuldade? Não, pessoal, é muito simples. Próximo custo. Custo com a ração. Custo com a ração é exatamente aquilo que nós definimos. É a quantidade de ração utilizada vezes o preço dela. Então nós utilizamos uma certa quantidade da ração 1, que tem um preço, outra quantidade da ração 2, que tem um segundo preço, e uma outra quantidade da ração 3, que tem o terceiro preço. A ração 1, nós utilizamos 87 quilos, custando 5,70. A ração 2 utilizamos 349 quilos, custando 5,65. E a ração 3 usamos 3.931 quilos, custando R$ 4,85. Ao final dessas contas, nós iremos observar que só de ração, durante esse cultivo, foi desembolsado R$ 21.533,11. Entendam, a gente está dizendo que foi desembolsado, isso já foi gasto, tá certo? Mas na frente nós vamos aprender a calcular quanto nós gastaríamos para fazer esse cultivo antes dele começar. O quarto custo é o nosso custo operacional. Muito simples, né? Custo operacional é o somatório do custo fixo com a pós-larva e com a ração. Somando todos os custos que nós já calculamos anteriormente, nós vamos ter que o nosso operacional é de R$ 51.253,11. A partir do custo operacional, nós vamos calcular aqui nosso custo de oportunidade. O custo de oportunidade nada mais é do que uma conta de juros simples, tá? Lembrando lá da tia Doroteia, do primário, como é que a gente calcula juros? Juros é CIT, capital, taxa e tempo. Detalhe, esse tempo é em meses. E a taxa também vai dar em porcentagem por mês. Lembra quanto é a nossa taxa? 0,3% ao mês. Então, o nosso custo de oportunidade e o capital é todo aquele dinheiro que está empatado no meu cultivo. Então, nós vamos pegar, mas sim, quanto renderia na poupança esse dinheiro que eu gastei com camarão? R$ 51.253,11. Nós vamos calcular agora. É esse valor vezes 0,3% vezes 3,4. 3,4 é o quê?
ele é igual aos nossos 100 dias, pessoal. Só que em meses, tá? Então, como é que eu faço essa transformação de 0,3%? É 0,3 dividido por 100, tá? Ao final dessas continhas, nós chegamos à conclusão de que o nosso custo de oportunidade é R$ 522,78, né? Eu fiz essa conta toda por causa desse dinheiro. Eu disse, meu amigo, eu adoro dinheiro. Se fosse R$1, eu fazia essa conta toda. Agora vamos pensar grande. R$ 522 é para um viveiro de 5 hectares. Se você tivesse uma fazenda de 50 hectares, ou seja, 10 vezes mais, o custo de oportunidade já seria 5 mil e tanto, né? Se tivesse uma fazenda de 100 hectares, já ia para 10 mil e tanto. Então, todo valor, todo real, ele conta na nossa produção. Feito isso, nós vamos agora para o nosso custo total. O que é o nosso custo total? É o custo operacional mais aquele trocadinho do custo oportunidade. Ou seja, dá 51.253,11 mais os 522,78. Ou seja, nosso custo total para produzir o camarão nesse ciclo de 100 dias foi de R$ 51.775,89. Não dispenso nem centavos, pessoal. Agora sim, de posse desse valor, nós vamos calcular o nosso custo de produção. O custo de produção vai ser o nosso custo total dividido pela nossa biomassa despescada. Nós gastamos nesse cultivo 51.775,89 e tiramos 3.640 quilos de camarão. Quando a gente divide um pelo outro, nós chegamos à conclusão de que o custo de produção ele é R$ 14,22. Isso é muito importante, pessoal, você determinar. Por quê? E esse custo ele tem que ter um indicativo antes de você vender o camarão. Imagine aí que o cara chega para você e diz assim, rapaz, eu quero comprar teu camarão, mas eu só pago R$14. O que acontece se ele fizer isso? A cada 1 quilo de camarão você está perdendo 22 centavos. Entendeu? Então você só pode vender o seu produto se você souber quanto ele custa. Mas caminhemos. Vamos agora para a parte boa. Receita, din-din entrando na fazenda. Quanto será a minha receita? A receita nada mais é do que a nossa biomassa despescada vezes o preço de venda do camarão. Despesquei 3.640 quilos a R$17, ou seja, eu recebi R$ 61.880. Tô rico. Tá chovendo, chovendo. Opa, peguei uma nota aqui. Isso é uma ilusão, pessoal. Isso é o que está entrando, só que você tem que lembrar que você já teve um gasto. Então agora nós vamos para a parte realmente importante, que é o lucro, calcular o nosso lucro na nossa empreitada. Então o lucro nada mais é, do que a receita, ou seja, tudo que entrou menos tudo que saiu, tá certo? Então nós faturamos 61.880 e gastamos 51.775,89. Então, ao final de um ciclo de cultivo, nós tivemos aí um lucro bacana de R$ 10.104,11 em um ciclo de cultivo, um viveiro de 5 hectares. Mas vamos agora, pessoal, dividir esse valor por 3,4 para saber quanto é o nosso lucro mensal. Então, dividindo esse valor por 3,4, nós vamos chegar a um valor que nós lucramos R$ 2.971,80 por mês, certo? Então, lembram daquelas nossas ferramentas de controle que nós falamos aí no tópico 1, né? Então, uma das ferramentas de controle é você determinar custos, determinar quanto será, né, o seu lucro. Então, isso daí, né, faz parte aí da sua avaliação, tá bom? Vamos agora, pessoal, para os nossos índices zootécnicos, tá certo? Nós vamos entender por que nós tivemos aqueles resultados financeiros. Primeiro índice que nós vamos avaliar, crescimento médio, ou seja, grama por semana. Quanto meu camarão cresceu em cada semana? Então, semelhante também à metodologia que nós utilizamos lá na avaliação de tanque rede, nós vamos fazer aqui. Percebam como é simples, tá certo? Nós vamos observar que o nosso camarão levou 85 dias para chegar a 11,2 gramas.
Na metodologia do tanque-rede, para calcular o tempo, a gente subtrai o peso final, o peso inicial do peso final. Eu vou fazer a mesma coisa aqui? Não. Por quê? Porque o peso inicial do camarão é tão pequeno que nem vale a pena. Você imagina que você está trabalhando com um animal que tem 0,001 grama. Vale a pena tirar esse valor daqui? Não. Então, qual foi o ganho de peso do camarão? Ele ganhou 112 gramas em 85 dias. Tá certo? Se eu quiser saber o meu ganho de peso diário, eu divido isso aqui por 1. Mas eu quero saber o ganho de peso semanal. Então, eu vou trabalhar em 7 dias. Quanto seria meu ganho? Tá certo? Então, repetindo, em 85 dias, ele ganhou 11,2 gramas. Em 7 dias, que equivale a uma semana, seria Y. Multiplica esse com esse, igual a esse com esse. Ou seja, o meu ganho, meu crescimento vai ser 7 vezes 11,2 dividido por 85. Tá? Regra de 3 simples. Ao final das nossas contas, nós vamos observar que o nosso crescimento médio, vou até botar uma barrinha aqui em cima, tá? Que significa médio, é de 0,92 gramas por semana. Tá? Quem é da área consegue entender melhor o que significa esse valor. 0,92 gramas por semana é um crescimento razoável. É possível crescimentos mais elevados? Sim. A ordem de crescimento de 1,2, 1,5 gramas por semana, até 2 gramas por semana é possível. Mas 0,92 é um crescimento considerado razoável. O outro índice que nós iremos avaliar agora é o fator de conversão alimentar, nosso FCA. Lembrem-se que no início das nossas aulas eu disse que esse FCA vocês iriam ver muito durante o curso de vocês. Tá? E o que é o FCA? Relembrando, que eu sei que vocês já estão careca de saber, é nada mais do que o somatório de todas as rações utilizadas dividido por quem? Pela biomassa produzida. Então, somando aqueles 3 tipos de ração que nós utilizamos, os quantitativos, dividindo pelos meus 3.640 quilos produzidos, né? Então, toda a ração cultivada deu 4.368 quilos e a biomassa despescada foi 3.640 quilos, né? FCA é adimensional porque a gente corta as 2 unidades, ficando um valor quanto? De 1,2. Ou seja, para cada 1,2 kg de ração que eu coloquei no meu viveiro, eu consegui retirar 1 kg de camarão, tá? Também é um valor bacana, mas hoje em dia nós já conseguimos trabalhar com FCA, principalmente com densidades menores, com FCAs bem mais baixos, inclusive abaixo de 1, quando o animal ele consegue se aproveitar bastante do alimento natural. Sobrevivência é o outro índice que nós iremos avaliar. E para calcular sobrevivência, nós precisamos fazer 2 passos, na verdade. O primeiro passo é calcular o seguinte, é o que nós chamamos, e que vocês já trabalharam comigo com isso, que é de biomassa 100%. Ou seja, inicialmente nós vamos calcular quanto de camarão teria saído do meu viveiro com aquele peso se não tivesse morrido ninguém, tá? Então, qual é o peso médio do meu camarão? Lembrando que para passar de grama para quilo, das unidades que a gente faz, divide por 1.000, tá? Então, um camarão, ele pesa 11,2 gramas, mas se eu dividir por 1.000, tá? Aqui é quilo. Nós vamos ter a unidade em quilos, tá certo? Eu povoei 500 mil camarões, eu vou ter minha biomassa 100%. Então, fazendo a nossa multiplicação aqui em x, esse vezes esse, é igual a esse vezes esse. Ou seja, a minha biomassa 100% vai ser igual a quanto? 500 mil vezes 11,2 dividido por 1.000. Por que a gente desceu esse milzinho aqui? Porque, via de regra, pessoal, a gente sempre corta esses 3 zeros com esses 3 zeros. Ou seja, a minha biomassa 100% será quanto? 5.600 quilos de camarão. Se ninguém tivesse morrido, eu tiraria essa produção do meu viveiro. Mas eu não tirei tudo isso de camarão. Então, 100% da biomassa dá 5.600 quilos. A sobrevivência que eu quero em porcentagem vai dar quanto? O que eu tirei, 3.640 quilos. Novamente, né, usar e abusar da nossa regra de 3 aqui, ó. Esse vezes esse igual a esse vezes esse. Então, a minha sobrevivência vai ser quanto? 3.640 vezes 100 dividido por 5.600.
Ao final das nossas continhas, nós observamos que a sobrevivência final foi de 65%. Razoável, podemos melhorar. Pessoal, conta todo mundo sabe fazer. Agora, a análise de resultado, só você que participou do nosso curso aqui de custo de produção e que também já tem uma boa noção de carcinicultura. O que é que nós iremos analisar? Primeiro, nós tivemos um lucro, 10 mil e alguma coisa por ciclo. É bom, foi ruim? Quais foram os fatores que mais impactaram para que nós não tivéssemos um lucro maior ou de repente tivéssemos tido um prejuízo? A partir dos dados de custo, nós vamos fazer essa análise, tá? Nós vamos tentar entender aqui quantos por cento, tá, representa cada um desses custos dentro do meu custo total. O custo fixo, ele representa 48% dos meus custos. Como é que eu faço essa conta? Eu pego o valor do custo fixo e divido por quem? Pelo meu custo total. Olha um exemplo aqui. Custo fixo, 24.720 dividido pelo custo total vezes 100. Tá? Simples. Então, do mesmo jeito que a gente faz essa conta para o custo fixo, nós iremos fazer para o custo com ração, custo com pós-lava e custo operacional. Tá certo? E para o custo de oportunidade. Então, o que é que nós vamos entender agora? Nós vamos observar. Geralmente, os custos com as rações representam boa parte do nosso custo de produção. Nesse aqui, ele está em segundo lugar. O que é que está tendo maior impacto dentro do nosso cultivo? O custo fixo. E aí, o que é que a gente faz para melhorar isso? Quem influencia o custo fixo? Pense aí, quanto mais tempo o camarão fica no viveiro, maior o nosso custo. Então, se eu aumentar o meu crescimento médio, eu vou diminuir o tempo. Diminuindo o tempo, diminui o meu custo fixo, certo? Outra coisa, o próprio valor real por hectaria pode estar muito elevado. Eu posso estar tendo um custo muito alto com funcionário, eu posso estar tendo um custo muito alto, por exemplo, com manutenções. E se eu reduzir esse valor, o que é que vai acontecer? Vai sobrar mais dinheiro para onde? Para o meu lucro, tá certo? Então, todos os custos que a gente conseguir enxugar, a gente vai o quê? Deixar uma margem maior para o nosso lucro. Um outro fato importante é pensar o seguinte, né? Como a gente sabe, o nosso lucro é igual às receitas menos o custo total. Quem é que vai impactar a receita? Duas coisas, biomassa e preço. Então, se eu aumentar a minha sobrevivência, eu vou aumentar quem? A minha biomassa. E aumentando a biomassa, aumenta a minha receita e aumenta o meu lucro. Um outro ponto que nós podemos pensar, se eu conseguir vender melhor meu camarão, em vez de vender a R$17, vender a R$18, o que é que acontece com o meu preço? O meu preço ele sobe. E aí, a minha receita aumenta o meu lucro. Então, nesse caso em particular, o que é que nós poderíamos dizer para melhorar nosso cultivo? Primeiro, diminuir o tempo de cultivo, aumentando o nosso crescimento. Segundo, diminuir o custo com ração, melhorando o nosso fator de conversão alimentar. De repente, como nós estamos trabalhando com 10 camarões por metro, tentar buscar um FCA de não 1,2, mas um FCA de 1,0, ou seja, diminuindo o nosso custo com ração. Se diminuir o custo, a receita está igual, meu lucro aumenta, ok? E por último, nós poderemos também melhorar a nossa sobrevivência. Se trabalharmos em vez de 65%, trabalharmos na casa de 75%, 80%, certamente o nosso lucro aí iria aumentar bastante, tá bom? Pessoal, esse é o tipo de análise que eu quero que vocês tenham em mente. Eu sei que parece muita coisa, mas com a repetição, tá certo? Com a execução de outros exercícios que eu irei passar para vocês, eu tenho certeza que vocês conseguirão aí compreender legal a metodologia. E uma vez que a gente finalizar essa parte de análise de resultados, nós iremos entrar na metodologia ainda no tópico 4 para falarmos sobre projeção de custos para iniciar um cultivo aí de camarão, ok? Espero que vocês tenham gostado. Sei que a aula foi um pouquinho mais longa, mas a gente não podia quebrar essa nossa linha de raciocínio e aguarde aí que nós teremos já mais algumas aulas, tá bom? Um grande abraço e até mais!